beleza? Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa matéria de sintaxe, ok? Nós vamos falar agora sobre os termos integrantes da oração. Vamos começar pelo complemento verbal, que nós já sabemos, já vimos anteriormente, que é o famoso objeto. E aí nós temos dois tipos de objeto, o direto e o indireto. O direto é caracterizado, né? A regra geral diz que ele vem sem preposição, não vem preposicionado. Vou colocar aqui, ó, sem preposição. E o indireto com preposição. Ok? Isso aí nós vimos já em outras aulas, né? Quando estudamos transitividade verbal, já demos uma pitadinha nisso, tá? Isso aqui é a regra geral, gente. Direto sem preposição, indireto com preposição, ok? Essa é a regra geral, guarda isso aí, tá? Vamos analisar esta frase aqui, ó. Sempre que você fizer uma análise sintática, por favor, comece pelo verbo. Identifique todos os verbos. Nesse caso aqui eu tenho o verbo cultivar. Identificou o verbo? Identifique a voz verbal, para você identificar o sujeito corretamente. Aqui eu tenho uma voz ativa. Então o sujeito ele pratica essa ação, o agricultor. Ok? O verbo cultivar, alguém cultiva alguma coisa, não tem preposição, então é verbo transitivo direto. Okay? Cultiva o quê? Que coisa? A terra. Objeto direto. Ok? Perceba aqui, ó. Este a, ele é somente um artigo. Ok? Por que é somente um artigo? Coloque no plural. Por que eu estou pedindo para você colocar no plural? Porque às vezes dá dúvida se o a, né, ele é preposição ou artigo. Mas isso é bem simples da gente resolver. Por que a gente pede para colocar no plural? Porque a preposição ela é uma palavra invariável. Ela não tem plural. O artigo é uma palavra variável, ele tem plural. Então, se eu pluralizar o substantivo e aquele a ir para o plural junto, eu sei que é um artigo, porque ele variou. Se ele não for para o plural, ele permanecer no singular, mesmo com o substantivo no plural, eu sei que é preposição, porque preposição é invariável, ok? Então aqui, ó, o agricultor cultiva as terras. Então esse a, ele é um artigo, ok? Então vimos isso daqui. Como eu disse para você, a regra geral é objeto direto sem preposição. Só que na nossa língua vocês sabem que há casos e casos, né? E nós temos o famoso objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado. Que o principal uso dele é para evitar ambiguidade. Professor, o que é ambiguidade? Você ter a mesma frase mais de uma possibilidade de sentido. Ok? Então, ó, deixa eu apagar aqui rapidinho só para te mostrar. Venceu o nosso inimigo, o nosso colega. Aí eu te pergunto, quem venceu quem? Quem venceu quem? Venceu o nosso inimigo e o nosso colega. O inimigo venceu? O colega venceu? Não sei. Eu quero falar que o colega derrotou o inimigo, venceu o inimigo. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma preposição aqui. Venceu ao nosso inimigo, o nosso colega. Por que eu coloquei uma preposição? Primeiro, se alguém vai vencer alguém, um desses dois seria sujeito e um o objeto, correto? Alguém vence alguém. E aí, se eu colocar a preposição em um deles, eu sei que o sujeito ele jamais vem preposicionado. O sujeito ele nunca é preposicionado. Então eu sei que aquele que estiver sem a preposição é o sujeito e é quem praticou a ação de vencer. Então perceba aqui, ó, venceu ao nosso inimigo o nosso colega. Voz ativa, correto? O sujeito pratica a ação. Quem praticou a ação? O nosso colega. Por que ele é o sujeito e não esse cara? Porque o sujeito jamais é preposicionado, ok? Uma explicação sintática. E também para evitar a ambiguidade. Por isso que esse cara aqui está preposicionado. E aí, o verbo vencer, ele continua sendo um verbo transitivo direto, gente. Alguém vence alguém. Ou alguma coisa. Só que ele está preposicionado, né? Para evitar a ambiguidade. Então, a gente chama isso aqui de objeto direto preposicionado. Para evitar ambiguidade. É o principal uso dele. Ok? Vamos ao próximo caso aqui, ó. Não desobedeço a meus pais. Aqui nós temos o verbo desobedecer. Ok? Verbo desobedecer. Quem não desobedece? Isso aí, sujeito elíptico, sujeito oculto eu.
né? Pela desinência, eu sei que eu estou falando de mim, ok? Então vamos lá. O verbo desobedecer, ele tem a mesma transitividade do verbo obedecer. Alguém obedece a alguém, ok? É um verbo transitivo indireto que tem a regência a preposição a. Então aqui, ó, não desobedeço a quem? A meus pais. Objeto indireto, a preposição aqui, ó. Ok? A preposição ali, tá? Outra coisa que eu quero te mostrar é o objeto pleonástico. Aquele que você vai ter a palavrinha ali retomando a palavra, ok? Você vai ter uma palavra exercendo a função de objeto, só que ela já está retomando uma coisa citada anteriormente. E geralmente isso ocorre com um pronome, ok? O pronome ele retoma o nome, tá? Então vamos aqui, ó. As mulheres, eu as vi na praça. Aqui eu tenho o verbo ver, ok? Alguém vê alguém, né? Primeiro passo, voz ativa, né? Alguém para sujeito de praticação, que sou eu. Eu vi quem? Quem eu vi? As mulheres, ok? As mulheres. Só que eu estou analisando isso daqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o meu objeto direto. E esse verbo é um verbo transitivo direto. Esse cara está retomando as mulheres, o termo as mulheres. Então, é um objeto direto pleonástico. Ok, galera? Ele está retomando. Isso ocorre principalmente com pronomes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esta parte, tá? Daqui a pouco a gente volta com outro termo integrante da oração, que é o adjunto adverbial. Valeu, galera!